Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com o Matheus Nascimento. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de escrivão e vai contar para a gente como ele conquistou essa aprovação. O concurso ainda está em andamento, mas por enquanto ele está passando aí pelas etapas. Então, Matheus, seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigado. Então, meu nome é Matheus Nascimento, como o Cláudio já falou. Tenho 27 anos. Eu moro em Curitiba, mas eu sou natural de Resende, no estado do Rio de Janeiro. E decidi estudar para concurso faz mais ou menos uns 2 anos e meio, aproximadamente. Sou formado em engenharia mecânica. E aí, por que você, então, decidiu estudar para concursos e por que a PF? Então, eu decidi estudar para concurso pelo motivo da estabilidade, até porque na época que eu trabalhava na minha área, eu vi várias pessoas da minha empresa sendo demitidas, pessoas mais velhas, com filhos, casados, e era uma situação que eu não gostaria de passar, então eu decidi realmente me dedicar exclusivamente a estudar para concurso público. E no caso por que a Polícia Federal? Porque a Polícia Federal, além de ser uma instituição que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, é uma instituição muito importante para o Brasil, né? Então, eu acho que ela desenvolve um papel, uma função ali do combate à corrupção, questão da polícia de fronteiras, que eu acho que é essencial para o nosso país. E a hora que eu vi que realmente ia sair o edital, que ia ter o concurso, eu não pensei duas vezes, eu já me dediquei logo que saiu a autorização para realmente ter uma chance boa de passar. Mas você falou que decidiu entrar para esse mundo de concursos há 2 anos e meio. Então, você tentou outras provas antes, Isso, outras áreas também? isso, é porque eu decidi começar a estudar para concursos em fevereiro de 2019, né? Aí a primeira prova que eu comecei a estudar foi o concurso do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, né? Que eu moro em Curitiba e o pessoal sempre estava falando desse concurso, ele acabou acontecendo só em setembro de 2019, mas eu fiz e eu fui aprovado. Só que era um cargo de nível médio, e como eu já estava formado, eu sempre pensei, pô, mas com a minha formação, será que eu não consigo fazer um concurso de nível superior, um órgão ali federal, né? E aí, quando eu vi que a Polícia Federal estava em processo para ter autorização, para realmente ter um concurso, eu resolvi me dedicar às matérias desse concurso. Mas então, antes da PF, você só tinha tentado esse do tribunal. Eu cheguei a fazer também uma prova para auditor fiscal aqui de Curitiba, só que, assim, foi muito rápido, né? Foram 2 meses entre eu começar a estudar e realmente fazer a prova. Então, não foi aquela dedicação como eu gostaria. Eu até acabei passando no cadastro de reserva, mas como foi bem no início, tinha muita coisa que eu não sabia ainda. Naquela época também, no início, eu não conhecia o material de estratégia, né? Então, depois, quando eu comecei a estudar para o Tribunal de Justiça, daí eu consegui pegar alguns materiais, conheci o estratégia, e daí que eu realmente comecei uma preparação mais forte, né? Mais qualificada, digamos assim. E como que você descobriu estratégia? Eu descobri pela internet, eu gostava muito de pesquisar resumos, porque assim, para o Tribunal de Justiça tinha muita lei, muita coisa que o pessoal precisava meio que memorizar mesmo, né, os candidatos. E eu vi que o Estratégia tinha vários materiais nesse sentido que o professor pegava e ele simplificava para o aluno. E claro que no primeiro momento foi um material gratuito, né, que eu conheci, mas aí depois que eu vi que realmente tinha uma qualidade que eu achei assim excelente, aí eu comprei um cursinho mesmo para melhorar minha preparação. Então foi pela internet no ano de 2019. Certo. E aí, quando você decidiu aí estudar para concursos, pegou mais firme, você estava trabalhando também ou você tirou esse período aí para se dedicar somente a concursos? Não, eu tirei só para estudar. Então, eu conversei com a minha família antes, meus pais, né? Eu falei para eles que eu gostaria de me dedicar só ao concurso público, e porque eu achei que trabalhando seria muito difícil ter a preparação que eu gostaria, né? Eu trabalhei um tempo depois de formado, só que eu tinha muita dificuldade para organizar os horários. Então, eu achei que no meu caso, né, especificamente, seria melhor eu
parar um tempo e me dedicar só ao estudo para concurso para realmente ter uma chance. E aí, o que que a sua família achou quando você tomou essa decisão? Eles te apoiaram, ou não muito? Como que foi? Eles me apoiaram bastante. O meu pai, inclusive, ele passou num concurso recentemente, em 2018, para professor do Instituto Federal, né? Então, ele sempre me incentivou e a minha mãe também. Minha mãe, ela sempre falou que ela achava que eu deveria fazer concurso até antes, porque ela viu muitos familiares, muitas amigas dela também que depois de uma certa idade acabaram sendo demitidos das empresas, né? E ela sempre falava nessa questão de você ter uma estabilidade, como isso é importante, né? E realmente eu consegui entender isso depois de um certo tempo, né? E aí me dediquei só ao concurso. Certo? Então, apoio da família você teve, e Sim. aí como que ficou a sua rotina de estudos nesse período, né? Você, para se planejar, buscou algum tipo de ajuda? Como que você estabelecia carga horária, as matérias que ia estudar naquele dia? Então, essa é uma parte que eu acho que eu fiz diferente da maioria das pessoas. Eu preferi estudar um pouquinho todos os dias, na verdade, de segunda a sábado, né? Domingo eu deixava livre. Mas eu estudava, eu acho que comparado com os outros aprovados, relativamente menos, assim. Eu colocava de 3 a 4 horas diárias e eu procurava separar 1 hora por matéria. Aí, nessa hora, eu fazia uma leitura do PDF, né? E depois as questões, né? Então, no final dos PDFs ali do Estratégia, sempre tem as questões, então eu procurava fazer todas e entender onde que eu estava errando. Aí eu também fazia uma planilha no Excel com o meu percentual de acertos nessas questões, e depois, quando eu via que eu estava errando bastante, eu voltava, né, fazia uma revisão, e aí, em termos de carga horária, dava entre 3 a 4 horas por dia, de segunda a sábado, mas às vezes, né, um pouco mais, um pouco menos. Uma coisa que eu procurava priorizar sempre era a qualidade do meu sono, né? Isso eu percebi que durante a faculdade de engenharia que eu fiz foi uma coisa que me prejudicou um pouco, eu não consegui me organizar muito bem com essa questão do sono. Então, para estudar para o concurso, eu sempre procurava, né, dormir às 8, 9 horas ideais, né? E aí só depois realmente estudar e me dedicar, porque eu sentia que fazia uma diferença muito grande na absorção do meu conteúdo. E eu acho que, para mim, principalmente, o diferencial foi a consistência mesmo. Porque eu percebi que eu não precisava estudar 8, 10, 12 horas por dia. Se eu estudasse 3 a 4 horas, com o meu ritmo, né, no meu cronograma, eu conseguia já ter um percentual de acertos bons e absorver bem o conteúdo. Então, isso foi o que funcionou para mim. E aí, domingo você tirava para então descansar, né? Isso. Que é importante também ter esses momentos de distração, né? Não pensar só no concurso. E aí você, não lembro se comentou em relação às matérias, como que você fazia? Se era um ciclo, se você estudava uma matéria por dia? Então, a matéria eu separava nessas 3 a 4 horas diárias, 1 hora por matéria, aproximadamente, né? E daí eu fazia realmente um ciclo semanal. Então, eu colocava, por exemplo, segunda-feira era português, direito constitucional, direito administrativo, e às vezes, quando sobrava um tempo, alguma coisa de contabilidade. Aí no dia seguinte, voltava ali tecnologia da informação, direito penal, e assim ia. Daí, quando terminava a semana, eu tinha passado pelo menos 2 vezes cada matéria. Então, de certa forma, eu não esquecia nada, né? Porque eu sempre estava vendo, então estava tudo bem fresco na minha memória. Certo. E aí, em relação a exercícios, simulados, essa parte mais de colocar em prática, como que era? Então, no meu caso, eu acho que eu fiz só um simulado, pelo menos para o concurso da Polícia Federal, né? Mas o que eu fazia? Eu sempre procurava fazer e refazer as questões dos PDFs, porque eu senti que eu absorvia bastante coisa com o PDF já, com as questões do PDF. E aí, quando eu sentia que precisava melhorar um pouco, aí eu fazia num site de questões específicas ali, mas eu acho que, para mim, pelo menos, o que funcionou foi repetição de questões, fazer as questões, aí, errei aqui, então vou ficar mais atento, né? Eu marcava as questões que eu errava, então, quando eu ia revisar aquela aula, eu já procurava, né, pô, aqui eu errei, então tenho que tomar cuidado, né? Então, isso eu fazia para todas as matérias, né? E acabou dando certo. Simulado mesmo, eu fiz só um.
Eu também fiz a prova anterior, né, a prova de 2018 da Polícia Federal, para entender, para ter uma referência, entender o que eu precisava melhorar Uhum. e, assim, montar meu cronograma, né? Certo, e aí você falou então dessa parte de exercícios, mas e a parte também de exercício físico, né? Porque teve o TAF esse final de semana, você já vinha praticando exercício físico, ou deixou mais para a última hora? Como é que foi? Então, eu pratiquei, mas eu fazia exercício em casa. Por conta da pandemia, eu optei por treinar em casa. Só que daí, como tinha natação, tem, né, natação no teste da Polícia Federal, aí no último mês eu procurei uma academia de natação realmente para ficar mais seguro em relação ao tempo e tal, né? Só que, assim, quando era adolescente, eu fiz muito tempo, ó, eu fiz vários anos de aula de natação, então eu já tinha uma certa base, né? Foi mais para relembrar, para ativar a memória muscular que o pessoal fala. E aí, com relação à corrida, ao salto horizontal e à barra fixa, eu consegui treinar muita coisa em casa, né? A barra fixa eu tive, acho que umas 2 vezes eu fui para uma academia aqui perto só para fazer aquele ajuste final no posicionamento do corpo. Mas eu estava treinando em casa até porque o meu pai ele comprou uma esteira durante a pandemia, então isso ajudou muito na minha preparação. Eu sempre estava correndo ali entre 20 e 30 minutos, umas 3, 4 vezes na semana. Mesmo antes do concurso da Polícia Federal ser autorizado, só para realmente manter a saúde, né? Então, acho que isso foi muito importante. E aí, como que foi no dia do TAF, né? Como que foi essa experiência? Então, como eu moro em Curitiba, o dia do TAF estava muito frio. E o frio foi um fator no início ali, porque a gente começa com a barra fixa e depois tem o salto horizontal. Então, é muito importante que o candidato, ou os candidatos, né, eles façam o aquecimento corretamente, porque corpo frio você pode até ter uma lesão, né? Aí eu procurei sempre fazer os meus exercícios de aquecimento. Aí depois, daí deu tudo certo, né? Graças a Deus. Aí depois uma van buscou a gente para fazer o teste de natação numa academia fechada, né? Porque estava muito frio no dia. Aí também tudo certo. Lembrei das aulas que eu tinha feito no último mês. E aí para a corrida, que foi um pouquinho mais complicado, que a corrida acabou sendo no horário de almoço. E aí o tempo, na hora do almoço, ele abriu um pouco, saiu um sol, né? E correr de máscara é muito difícil. Mas, graças a Deus, também deu tudo certo, porque eu tinha treinado a corrida de máscara aqui em casa, na esteira. Então, ali no dia foi mais uma questão de só manter o ritmo, né? Porque no final, assim, realmente no final, né, como a corrida é o último exercício, a perna está muito cansada, né? Você já está ali faz várias horas, então é importante manter a concentração para realmente fazer o índice mínimo, pelo menos. Então deu tudo certo, mais uma etapa aí cumprida. E aí, em relação à prova objetiva, à prova discursiva, você também tinha essa preocupação da discursiva, de praticar redações? Como que foi essa parte dos seus estudos? Então, a prova discursiva, na verdade, eu passei, mas eu não fui tão bem como eu gostaria. Eu considero que isso foi, de certa forma, um erro na minha preparação, porque eu treinei, mas eu não treinei com um professor, né, auxiliando. Eu treinei com os materiais que eu tinha, né, e eu achei que estava fazendo o correto. Quando chegou no dia, era um tema até tranquilo de fazer, só que a minha argumentação não ficou muito boa. Eu não sei se foi uma questão do desgaste no dia da prova, porque eu deixei para fazer a redação por último, né? Mas eu acabei não conseguindo articular muito bem as minhas ideias. Então, na verdade, eu deveria ter treinado mais a redação, porque eu fazia, em média, uma redação a cada 2 semanas. O ideal é você fazer 2 redações por semana, né? No concurso que eu tinha feito anteriormente, do Tribunal de Justiça, eu fui bem na redação, né? Eu tinha buscado uma professora particular, mas para a Polícia Federal, não. Então, eu acredito que isso é uma coisa que os próximos concursos, se eu for fazer, eu vou ter que melhorar a prova discursiva, né? Treinar mais e com o professor. E aí, quando foi chegando mais perto da data da prova, né, você continuou com a mesma rotina de estudos ou deu uma intensificada? O domingo continuava dia de folga ou resolveu estudar também? Como que foi? Ah, então, na verdade, eu
resolvi dar uma relaxada um pouco, né? Eu continuei estudando, só que num ritmo mais leve, né? E eu fiz isso porque eu consegui fechar o edital, né? Consegui ver todas as disciplinas, tudo que caía em cada uma. E eu estava me sentindo muito seguro, então eu optei por descansar a cabeça. Eu fiquei, acho que a prova foi no domingo. Eu fiquei sábado e sexta sem estudar nada, assim. Só no domingo que eu fiz uma revisão bem breve mesmo, porque eu achei que isso seria melhor para mim, né? Então eu optei por relaxar um pouco. E aí, falando ainda dos materiais de estratégia, do seu estudo, o que você achou em relação ao PDF? Você assistia também videoaulas? Utilizou mais alguma ferramenta? Então, no início eu até assisti videoaula, mas eu senti que o meu rendimento com o PDF foi tão bom, que a minha absorção foi tão boa, que aí sim eu estudei só pelo PDF, basicamente, e também por alguns resumos, né? Os professores colocam os resumos ali, eu achei muito bom também. Mas realmente, o PDF foi 98% da minha preparação, digamos assim, porque eu senti que o estudo fluía melhor, pelo menos para mim, né? E aí eu continuei e deu certo, eu acho. E qual foi a sua sensação, né, de ser aprovado, quando você viu, né, da primeira aprovação aí da prova objetiva? Qual foi a sensação? Como foi esse dia? Olha, foi muito bacana. Assim, ver o nome no Diário Oficial da União, uma sensação maravilhosa. Eu sabia que eu ia ter que passar, né, ia ter que passar nas fases seguintes, mas eu e meus pais, a gente comemorou bastante e foi muito bacana, assim. Eu me lembro que eu vi o meu nome de madrugada, assim, que saiu de madrugada o resultado, né? Aí eu tava meio dormindo, daí eu vi, aí comemorei, né? Mas daí no dia seguinte também a gente comemorou aqui em casa, foi muito bacana, assim. Só que, claro, aí depois que da comemoração já tem que se preparar para a fase seguinte, que Uhum. tem bastante coisa ainda para acontecer, mas foi muito legal. Fiquei muito Agora, feliz. agora já veio o TAF também. Atualmente você está em qual colocação? Eu estou em 49º. Certo, está numa boa colocação, né? É, é uma colocação bacana, até foi acima do que eu esperava, né? Eu, claro, vim estudando bastante, mas eu sabia que tinha muita gente qualificada que ia fazer esse concurso, e para mim até foi uma surpresa boa, né? Ter ficado numa colocação bem dentro das vagas, né? Foi muito legal. E aí você escolheu o cargo de escrivão. O que que te atraiu nesse cargo? Olha, o cargo de escrivão, para mim, ele tem uma importância na questão do inquérito policial, né? E eu sei que todas as polícias, né? Mas a Polícia Federal, logicamente, precisa fazer o inquérito tudo certinho, tudo com muito cuidado aos detalhes, né? Muita atenção. E eu acredito que para o meu perfil, como né, minha formação, eu acredito que tinha mais a ver, assim, o cargo de escrivão. Eu entendo que o escrivão ele tem que ser uma pessoa com muita atenção aos detalhes e muito cuidadosa, né? Também na hora de transcrever. Então, para mim, eu achei que tinha mais a ver, né, com o meu perfil. Certo. E agora, então, focar nas próximas etapas, né? Você pensa, de repente, então, fazer outros concursos além da PF? Por enquanto, estou focando, agora tem que fazer os exames médicos, né, para o concurso da Polícia Federal, mas futuramente, se Deus quiser, e eu entrar lá e começar a trabalhar como escrivão, eu pretendo fazer depois para perito ou delegado, aí eu não sei qual que eu escolheria, mas eu pretendo sim, que eu admiro muito a corporação e eu quero continuar lá. Ah, bacana. Uhum. E aí, como que você acha que a estratégia te ajudou também a conquistar essa aprovação? Olha, para mim a qualidade do material de vocês é excelente. Realmente senti que os professores eles conseguem deixar o material completo, sem excessos, né? Mas sem deixar faltar nada. E há muitas questões também. Eu acho que, assim, só pelas questões do PDF eu já me sentia muito seguro, entendeu? E além disso, quando eu precisava só revisar, tinha um mapa mental, tinha resumo, tinha uma série de coisas ali para ajudar, não só a mim, né, todos os alunos. Então, eu achei que ele é um material que ajuda tanto a pessoa que ela quer ter uma base mais completa, né,
quanto a pessoa que quer fazer uma revisão rápida ali de alguma coisa. E, porque durante o estudo para concurso é isso, né? No início você tem que realmente estudar bastante coisa e depois você vai só revisando, vendo resumo, fazendo questão. Então, tanto para uma quanto para outra, o material é excelente. E isso me ajudou bastante. E nesse período aí de estudos, qual foi o seu maior desafio? O maior desafio, eu acredito que é porque assim, quando a gente estuda para concurso, a gente vê que os familiares, os amigos que estão trabalhando, você vê, né, o pessoal às vezes não entende muito bem isso. E os meus pais entendiam, mas muita gente que eu conheço não entende. E às vezes a pessoa acha que você vai estudar 1, 2, 3 meses e vai passar. E até você explicar que, né, é um processo que demora, que você passa numa prova, mas aí tem outra e outra e outra, nem todo mundo entende isso. E eu também coloco a questão de você manter a disciplina todos os dias, né, para estudar, para fazer questão, para ler os resumos, enfim, porque inevitavelmente a gente vai cansar, né, uma hora ou outra. Às vezes acontece alguma coisa também que a gente fica meio abalado. Então, esses acho que são os maiores desafios que eu enfrentei ao longo da caminhada. Mas em algum momento você chegou a pensar em desistir? Não, não. Não, eu sempre estive muito firme nesse propósito e, graças a Deus, as coisas estão se encaminhando, né? Sempre tive muito apoio dos meus pais também, então isso com certeza é muito importante. Então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você também deixasse uma mensagem para os concurseiros que sonham com uma aprovação. Olha, a principal mensagem é não desistam, não importa se você tem dificuldade em alguma matéria, se você não está indo bem, se você está com alguma questão particular ali, não desista. Estude nem que seja 1 hora por dia, porque o mais importante, na minha opinião, para passar no concurso é você ser uma pessoa consistente. Então, se você tem 1 hora, 1 hora e meia por dia, estuda essa 1 hora, 1 hora e meia. Depois você, né, aumenta o tempo, faz mais questões, enfim. Mas não desista, porque no início é o mais difícil. Depois que você começa a entender melhor, a acertar as questões que você está fazendo, aí você começa a ter confiança, é aí que o resultado vai aparecendo, né? Então, realmente, mantenham o caminho de vocês que vai dar tudo certo. Matheus, então, muito obrigada mais uma vez por ter topado dessa entrevista e muito sucesso aí nas próximas etapas. A gente está aqui na torcida por você. Muito obrigado, né? Agradeço a atenção, agradeço a todo mundo do Estratégia pela qualidade do material, pelo profissionalismo, por tudo, né? E se Deus quiser, ano que vem, poderei dar entrevista como policial federal já, né? Efetivamente nomeado. A gente está na torcida para que isso aconteça, vamos mantendo contato e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.